Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Avatar, O Poder da Dobra de Sangue. Parte 6. Capítulo 53. Ryuk olhou para o último dobrador de terra caçador de recompensas que se virou e começou a escapar. Sem ir atrás dele, Ryuk observou o homem se recuperar da dor infernal, rastejar e fugir correndo. Seria uma boa ideia deixá-lo ir? Você deveria pensar mais sobre isso. Katara levantou as mãos e puxou para trás, fazendo o homem cair, segurando a virilha de dor e gritando. Ela não queria deixá-lo ir, não depois que eles tentaram assassinar seu namorado e entregá-lo à Nação do Fogo. Não apenas isso, mas ela já estava irritada. Toph a tinha tirado do sério, e ela precisava de um pouco de espaço para respirar. Ryuk colocou a mão nas costas dela e disse, deixe-o ir, eu preciso de alguém para espalhar a história para que mais ninguém se atreva a nos atacar no futuro. Toph compartilhou sua opinião. Os dobradores de terra são pessoas diretas. Eles são gananciosos, a maioria dos que lutam no underground são. Se você deixar um deles ir, ele reunirá mais pessoas e atacará você. Desde os 12 anos Toph lutava em torneios subterrâneos de dobra de terra. Tinha se tornado seu hobby depois que ela começou a fugir de casa. Sua rotina era simples, escapar, lutar, fazer seus pais enviarem alguém para pegá-la e, em seguida, fingir ser uma garota cega perdida. Mas graças aos seus 4 anos de viagem, a bandida cega tinha visto coisas que a maioria das pessoas nunca veria em suas vidas inteiras. Sua visão não era apenas ampla, mas ela também não tinha ponto cego e podia ver além das paredes. Ela tinha visto todos os tipos de pessoas e sabia de uma coisa. Você não pode confiar em pessoas gananciosas para não te apunhalarem pelas costas. Rick parecia um cara legal, divertido, e ela não queria que sua divertida jornada terminasse antes de começar. Ryuk olhou para Toph e suspirou. Não suspire para mim. É um conselho de coração, ela fez beicinho. Você não conhece os homens, Ryuk sorriu presunçosamente. Toph soltou uma risada zombeteira. Você ficaria surpreso com o que eu sei. Esses caras gananciosos não vão te deixar ir. Eles arriscariam suas vidas, e cada um deles pensaria, ele poupa algumas pessoas. Por que eu não seria aquele que ele poupa se eu tentar a sorte? Acho que você viu muito. Então me diga, no que essas pessoas gananciosas gastariam seu dinheiro? Mulheres principalmente, ela respondeu. Os homens gastam dinheiro com mulheres de diferentes maneiras, presentes, casas e todos os tipos de coisas para satisfazer seus desejos. Ela fez uma pausa por um segundo. Talvez fosse sobre luxúria e não ganância, afinal. Não com bolas torcidas, Ryuk respondeu. Ele tinha certeza de que ninguém arriscaria ter suas bolas torcidas. Na melhor das hipóteses, aquele homem em fuga enviaria seus piores inimigos e pessoas mais odiadas para experimentar o inferno nas mãos de Ryuk. Toph tentou argumentar. Família. Você ainda pode gastar dinheiro com a família. Você tem que alimentá-los. Ryuk balançou o dedo. Você não pode ter uma família sem suas bolas. Toph abaixou a cabeça. Então é tudo sobre bolas no final. Mas e se você já for casado? Você não tem nada a perder. Ryuk sorriu e balançou a cabeça. Embora a personalidade de Toph fosse muito difícil de lidar, era surpreendentemente fácil conversar com ela. Além disso, ela parecia ser o tipo de pessoa direta que falava o que pensava. Ela não era sorrateira e podia ser confiável. Katara também podia ser confiada, e ela era uma mulher bastante carinhosa. Ok, eu acredito que esquecemos do meu irmão, Katara disse, cobrindo a boca. Não demorou muito para que os rumores começassem a se espalhar naquela noite. Pela manhã, todos sabiam o que Ryuk tinha feito com os caçadores de recompensas, que por acaso eram as elites dos torneios subterrâneos de dobra de terra. A notícia não parou nesta cidade. Ela se espalhou rapidamente. Pela manhã, Ryuk era o assunto principal. Muitas pessoas consideraram ir atrás dele, aqueles com dívidas profundas, aqueles que precisavam desesperadamente de dinheiro e aqueles que acreditavam que uma parte de sua recompensa os tornaria ricos pelo resto de suas vidas sem trabalhar. Todos eles reconsideraram. Até a ideia de entregar Ryuk a uma cidade amiga no Reino da Terra foi reconsiderada, já que aquele cara podia dobrar os testículos. Naquele dia, Ryuk não era apenas o pesadelo mais frio da Nação do Fogo. Ele era o pesadelo de todo homem no mundo. Uma imagem de um dobrador de água maligno fazendo coisas indizíveis. A partir daquele dia, uma nova lenda nasceu. As mães assustariam seus filhos, dizendo-lhes que se não estudassem ou fizessem suas tarefas, Ryuk os visitaria. E vendo como o nome dele fazia os adultos suarem, as crianças acreditariam que poderiam se machucar. Atim. Ryuk esfregou o nariz enquanto olhava para Sokka, que estava sentado no canto do quarto do motel. Onde você estava ontem à noite? Ryuk perguntou. Ele estava parado na porta do motel, e Sokka por acaso tinha passado a noite ali. Sokka olhou para Ryuk e suspirou profundamente. Ela era casada. Quem? Ryuk perguntou, sem saber do que Sokka estava falando, já que ele tinha passado a noite toda se reconciliando com Katara. Toph tinha mexido muito com os nervos dela, e ao contrário do que ele pensava, ele não acabou usando a mão. Na verdade, Katara tinha ficado por cima, fazendo todo o trabalho e espremendo-o até secar. O único problema era que Sokka estava aqui, então a irmã dele não podia simplesmente sair do quarto dele. Ela era apenas tímida. O amor da minha vida, Sokka disse, sua voz sombria e seus olhos inchados. Podemos conversar dentro do seu quarto? Desculpe, está uma bagunça, Ryuk respondeu. Quão bagunçado pode estar? Sokka perguntou. Bagunçado o suficiente para te traumatizar. Credo, ele fez uma careta. De qualquer forma, aquela moça de ontem, ela me fez acompanhá-la o dia todo. Mas no final, ela me disse que era casada. Cara, isso é triste, Ryuk respondeu. Você fez ela? Não. Que tipo de monstro você acha que eu sou, para fazer isso com a esposa de alguém? Sokka respondeu. Eu estou orgulhoso de você, disse Ryuk. Vamos tomar café da manhã. Eu não tenho dinheiro e eu não cacei, Sokka respondeu. É por minha conta hoje.
Coma o quanto quiser, Ryuki estendeu a mão para ele. Obrigado. Sokka pegou a mão de Ryuki e se levantou. Depois que eles saíram, Katara escapou furtivamente do quarto de Ryuki. O sol brilhava intensamente e eu olhei para o céu. A sensação de empoderamento proporcionada pela lua cheia tinha desaparecido. Depois de descansar na noite passada, eu tinha ponderado muito sobre minha pré-dobra de sangue e como chegar ao próximo nível. Você pode estar se perguntando, Ryuki, você tem caçadores de recompensa atrás de você, e ousa dormir na cidade deles? Eu tinha um truque para dormir menos. Não levava mais do que 1 hora de sono para eu me sentir revigorado. Bem, Katara e eu compartilhávamos um ritual antes de dormir. Nós curávamos os corpos um do outro de toxinas. Eu faria isso mais por Katara, já que ela estava treinando, e curar o cérebro dela permitia que ela acelerasse o processo, o que a transformou em um trunfo. E você pode estar se perguntando, o que você faz quando não dorme? Felizmente, Katara também não dormia. Quanto ao que fazíamos? Claro, é grinding. Mas não se trata de farmar níveis. Voltando ao tópico principal, eu tinha ponderado muito sobre ontem. Pré-dobra de sangue. Eu não tinha conseguido aprender a dobra de sangue, não porque minha habilidade de dobra d'água era deficiente, mas porque meu poder espiritual era menor do que o necessário. Fazia sentido. A mulher louca que inventou a dobra de sangue só conseguia fazê-lo quando a lua estava cheia. Fora isso, apenas a família de Amon conseguia fazê-lo sem a lua cheia. Nem mesmo Katara conseguia fazê-lo sem a lua cheia. Agora, eu podia pensar em 2 maneiras de consertar isso. Uma, aumentar o nível de dobra de Chi, o que aumentaria a eficiência do Chi, tornaria minha resposta de dobra mais rápida e, portanto, meu poder espiritual. 2, eu poderia procurar métodos para aumentar esse poder diretamente. A biblioteca de Van Shitong pode ter o que eu preciso. Essa era mais uma razão para visitar a biblioteca e ter Toph comigo. A principal razão seria saber quando o cometa iria atacar. Quer dizer, isso me permitiria pensar no melhor curso de ação. Se o cometa tivesse mais de 1 ano para descer, significa que o Avatar ainda não deveria emergir. Se tiver, digamos, 6 meses, seria uma emergência lançar um ataque em grande escala contra a Nação do Fogo. Eu posso até pedir à nossa tribo prima no Polo Norte para ajudá-los a aprender a dobra de metal mais rapidamente. Então, o que você está pensando? Perguntou Sokka. Atualmente estávamos em uma carruagem alugada indo para o Machu. Quando você tem dinheiro, é fácil ter até espaço para seu tigre viajar com você. O motorista era uma pessoa muito legal e educada. Quando eu perguntei se poderia trazer meu tigre, ele sorriu e acenou com a mão, dizendo que estava tudo bem. Embora eu pensei que deveria tentar curá-lo mais tarde. Ele estava suando enquanto falava comigo, o que é um mau indicador de saúde. Toph estava fazendo carinho em Lucy, enquanto Katara estava brincando com uma pequena conta de água no ar, dividindo-a no máximo de contas minúsculas possível para ela. Nada demais, eu respondi a Sokka. Nós podemos parar na estrada. Parar na estrada me daria pontos de experiência ocasionais. Afinal, viajar pelo reino por terra era muito diferente de usar um bisão voador. Eu abri o sistema e olhei para meus pontos de experiência acumulados. Eu tinha cerca de 330 mil pontos de experiência. Minha dobra de Chi estava no nível 11. Isso me levará ao nível 13. Na dobra d'água isso é nível de grão-mestre. Vamos ver. Capítulo 54. 300 mil pontos de experiência foram usados. Dobra de Chi subiu de nível. Você atingiu o nível de um grão-mestre iniciante. Dobra de Chi foi elevada. Dobra de Chi nível 13. Você atingiu o nível de um grão-mestre completo. Você pode agora absorver Chi da atmosfera e de locais espirituais para aumentar a energia espiritual. Lugares recomendados compatíveis com o hospedeiro. Oceano e dias de lua cheia. Ótimo, eu me tornei um Superman que agora precisa do oceano ou da lua. O uso de Chi foi reduzido em 70%. Você pode agora usar Chi fora do corpo e dispará-lo. Os efeitos das habilidades anteriores foram atualizados em 50%. A árvore de habilidade dobra de água detectou uma árvore de habilidade compatível. Você agora desbloqueou a dobra de sangue. Inúmeras notificações atingiram meus ouvidos. Apesar dos contínuos sons de Jin, um grande sorriso apareceu no meu rosto. Isso chamou a atenção de todos aqui. Alguém parece feliz, Katara disse, olhando para mim de forma estranha. O que é tão engraçado? Neste momento eu estava apenas deitado no pelo de Lucy, sorrindo como um idiota. Claro, eu pareceria um idiota, já que ninguém além de mim podia ver a tela do sistema. Bem, ele não teve um orgasmo, isso é certo, comentou. Você não consegue ouvir o quão ridícula você soa? Katara respondeu, irritada. Eu levantei a mão e disse, eu acabei de me lembrar de algo engraçado do passado. Sério? Vocês têm coisas engraçadas no Polo Sul? Toph perguntou, apontando para Sokka com o polegar. Este cara disse que vocês só tinham pessoas velhas e crianças para cuidar, e ele se gabou de que te ensinou a pescar. Ele está mentindo, eu respondi. Mas a irmã dele me ensinou dobra de água. O básico do básico, Katara respondeu. Mas você descobriu o resto por conta própria e acabou se tornando meu professor. Isso só significa que o seu talento é igualmente ruim, Toph disse. Katara levantou a mão e fez um símbolo de V enquanto virava a cabeça em direção a Toph. Toph rapidamente estendeu a mão, agarrou Sokka pelo ombro e o puxou para a frente dela. Os dobradores de terra tinham corpos fortes, então ela podia carregá-lo com um braço. Sokka rapidamente segurou a virilha e estremeceu de dor. Que diabos? Sokka gemeu. Ops, desculpe, Katara respondeu mordendo a língua. Eu sorri, divertido. Esta seria a hora perfeita para usar a maconha que eu saqueei da Nação do Fogo. Pelo menos, isso é, até eu encontrar um lugar perigoso para aprender dobra de sangue. Bem, não exatamente aprender, mas testar.
O sistema tinha um ótimo recurso chamado aprendizagem instantânea ao subir de nível. Cara, fechei os olhos e decidi esquecer a dobra de sangue por um momento. Embora eu não fosse esquecê-la tão cedo, eu estava morrendo de vontade de alcançá-la. Decidi pensar na dobra de chi. Aparentemente agora eu poderia aumentar meu próprio poder espiritual respirando o ar. Não apenas isso, mas eu poderia usar o chi fora do meu corpo. Eu estava tão curioso que não queria testar em segredo. Eu levantei minha mão e olhei para ela. Uma aura azul e semelhante a vapor apareceu acima da minha mão. O que você está fazendo? Sokka perguntou, parecendo ter se recuperado. Apenas usando minha energia de dobra, eu expliquei simplesmente. Eu apontei minha mão para o teto e disparei a energia. Um feixe de luz azul disparou da minha mão e perfurou o teto. Eu senti 25% da minha energia esgotar. Mas valeu a pena. Foi tão instantâneo, tão rápido e tão danoso. Um buraco perfeito foi criado no teto de madeira. Desculpem, eu pago por isso, eu gritei. Você tem certeza de que isso é vapor? Katara olhou para cima. Não parece um. Eu não senti nada, disse Toph. O que você fez? Você não deveria não ver quando seus pés não estão tocando o chão? Embora eu me pergunte como você sabe disso. Sim, mas ainda estou me perguntando o que você fez. Eu não sou surda, sabia? Ela repreendeu. Não se preocupe com isso. Uma técnica na qual estou trabalhando, eu disse. Falando em técnicas, há algo que eu quero fazer. É sobre dobra de água. Katara perguntou, parecendo interessada. Sim, eu assenti. Posso ir junto? Ela perguntou. Claro, eu dei um joinha para ela. Eu não recomendo parar neste lugar, o motorista da carruagem aconselhou enquanto parávamos em frente a um vale. Árvores mortas estavam espalhadas por toda parte. A terra parecia seca e carecia de qualquer fonte de água. Sem mencionar, o cheiro de carne podre e o cheiro metálico de sangue enchiam o ar. Ele tem razão, Toph disse, colocando a mão no chão. Existem feras grandes vivendo no subsolo. Elas são como insetos. Eca, baratas, mas grandes. O que é uma barata? Katara perguntou. Por que vocês não têm insetos no Polo Sul? Toph perguntou genuinamente confusa. Katara e Sokka se entreolharam, parecendo igualmente confusos. Ela está falando sobre os pequenos animais, eu disse, olhando para frente, lembrando-me do meu teste de enfrentar aquela centopeia gigante. Eles não conseguiriam sobreviver ao frio, Toph. Então não, além de feras que podem sobreviver ao clima frio não há. Faz sentido. E eu aqui pensando que vocês estavam vivendo debaixo de uma pedra. Bem, pedras têm insetos debaixo delas. Toph deu de ombros. De qualquer forma, você está falando sério sobre ir lá com sua mulher apenas para testar novas técnicas. Você não deveria esperar por novos caçadores de recompensas aparecerem? Ela parecia ser a voz da razão. Sim, eu não quero que minha irmã seja encurralada por feras em um local fechado, Sokka disse, olhando para mim de forma ameaçadora. Mas eu quero ir, e eu vou ficar bem, Katara argumentou com Sokka. Mas você não terá água suficiente. É muito perigoso ir, Sokka insistiu. Sabe, animais, grandes ou pequenos, todos se reproduzem, eu levantei a mão. Na pior das hipóteses, Katara não será encurralada. As feras serão encurraladas com ela. Tudo bem, mas eu juro que se algo acontecer com ela... Então, você está dizendo que ela é minha responsabilidade? Obviamente, ele cruzou os braços, carrancudo. Obrigado por me reconhecer, cunhado, eu sorri e bati meu punho no ombro dele. Algumas veias apareceram no rosto dele, mas ele não disse uma palavra. E assim, eu caminhei com Katara para o vale. Eu estou animado, eu admiti depois que colocamos alguma distância entre nós. Katara olhou para mim com os olhos arregalados. Ela repreendeu, inacreditável. Só porque você ficou animado e queria um tempo a sós, você me trouxe para o lugar mais perigoso possível. Eu olhei para ela, meu queixo caindo um pouco. Eu acho que ela entendeu mal o que eu quis dizer com animação. Não me venha com você não podia se segurar um pouco até encontrarmos um lugar privado? Meu irmão está morto de preocupação. Ela respondeu, corando um pouco. Ela parecia lisonjeada e irritada ao mesmo tempo, mas suprimiu sua felicidade e tentou manter uma cara carrancuda. Não era isso que eu estava animado, eu disse, prestes a esclarecer o mal-entendido. Mas então, uma centopeia gigante, com cerca de 5 metros de comprimento, apareceu. Eu apontei para ela. O quê? Katara gritou, levantando sua guarda e pegando água de sua bolsa de água. Essa é pequena, eu comentei, pensando em como eu deveria abordar a dobra de sangue. O sistema me permitiu ganhar memória muscular instantânea quando eu subia de nível. Mas desta vez eu não ganhei um novo nível. Em vez disso, eu recebi o conjunto de movimentos para a dobra de sangue. Devo tentar dobrar com a minha mente ou devo me familiarizar com o sangue? Ryuki, Katara disse. Eu não acho que podemos dobrar esta. Eu sorri maliciosamente. O que mais ela tem além do líquido da vida? Ela revirou os olhos. Carne, ossos, sangue, poder suficiente para nos matar. A centopeia ficou alta antes de avançar contra nós. Eu apontei minhas mãos para ela, então empurrei para a esquerda. A trajetória da pequena centopeia mudou, e ela voou para uma rocha próxima. Deus, isso é pesado, eu reclamei. Eu preciso de mais prática da lua, ou de mais poder espiritual. Eu acenei minhas mãos novamente, fazendo a criatura flutuar no ar antes de esmagá-la no chão. Que raios de ursos polares é isso? Katara estava claramente atordoada. Você está dobrando o corpo inteiro dela. Sim, eu respondi. Sentindo-me um pouco cansado, decidi terminar a luta. Enquanto eu levantava a centopeia para outro esmagamento, seu corpo congelou completamente. Quando atingiu o chão, se estilhaçou em pedaços, derrotando um jovem rei centopeia de 20 anos. É mais 8k pontos de experiência acumulada. Isso é dobra de sangue, eu ofeguei. Bem, a primeira parte dela. O corpo humano é feito principalmente de água. Se você pode dobrar a água, você pode congelá-la. Se não, apenas se concentre em congelar o sangue.
Parece bem pesado, ela disse. Só então eu percebi que ela estava apontando as mãos para mim. Eu podia sentir um leve formigamento, mas ela estava bem fraca. Ela pegou o jeito instantaneamente, mas ela ainda não era capaz de fazê-lo. Eu lancei-lhe um olhar de choque e traição. O quê? Eu estava sendo gentil. Katara sorriu amargamente. E quanto a isso? Eu apontei para a centopeia. Você viu o tamanho daquela coisa? Ela perguntou. Esqueça isso, eu disse. Não tente até a lua cheia. Bem, na verdade, você tem hoje à noite e amanhã. Por quê? A lua cheia não foi ontem? Dura entre 2 e 3 dias. Incrível, ela disse. Eu entendo porque você estava animado agora. Teremos que praticar bastante, eu respondi, olhando para ela. Por enquanto, devemos praticar até não precisarmos mais da lua cheia. Bem, isso é no seu caso, se você conseguir. No meu caso, eu continuaria praticando até conseguir fazê-lo com a minha mente. E com a capacidade de aumentar meu chi no oceano ou durante a lua cheia, eu definitivamente teria um tempo mais fácil em alguns meses ou anos. De qualquer forma, eu talvez precise aumentar meus níveis de dobra de chi. Eu não sei. Parece interessante, Katara disse. Eu não pensei que ela aprovaria esta técnica, ao contrário da linha do tempo original. Mas na linha do tempo original, a velha louca usava a dobra de sangue para sequestrar civis inocentes da Nação do Fogo. Bem, não inocentes, mas não tão criminosos quanto soldados. Pode ser doloroso, muito poderoso e considerado muito maligno. Mais maligno do que o que você fez na noite passada? Ela perguntou. Não, mas não é sobre mal ou bem. A dobra é uma ferramenta, e você pode usá-la de acordo. Eu cocei o queixo. Eu senti uma pontada de culpa, para ser honesto. Mas eu tinha desesperadamente querido ser um dobrador de sangue. Imagine o quão incrível seria ir para a Nação do Fogo, invadir o Palácio do Senhor do Fogo, dobrar o sangue de todos, humilhá-los e acabar com a guerra antes de sair. Faz sentido, ela disse, com a voz preocupada. Além disso, com isso, será fácil proteger nosso povo se a Nação do Fogo decidir ir atrás do Polo Sul. Não precisa se preocupar. Eles têm um bando de dobradores de metal e dobradores de pó expandindo o conhecimento sobre explosivos e dobra de metal para se preocupar, eu disse. Vamos continuar caçando animais pequenos. Lembre-me de o que é pequeno novamente. Katara perguntou dando uma olhada de lado nos restos da centopeia. Capítulo 55. 2 semanas depois, enquanto Ryuk e seu grupo viajavam por terra, praticando e caçando juntos, o continente não estava tão calmo quanto a jornada deles. O continente não estava tão pacífico quanto todos pensavam que estaria. Bem, ele estava em guerra. No entanto, os ventos da guerra tinham começado a mudar desde que um grupo de 100 dobradores começou a se espalhar pelo continente, ensinando dobra de metal e dobra de poeira. Muitas cidades adquiriram os métodos de treinamento para esses novos tipos de subdobra. Além disso, foi aconselhado que se concentrassem na dobra de poeira, especialmente na dobra de vidro e na dobra de pó explosivo. Atualmente, um dos homens que Ryuk havia ensinado estava parado em frente à porta de uma cidade ocupada pela Nação do Fogo, liderando uma pequena rebelião. Aru, com cerca de 10 homens, estava correndo em uma direção. Atrás deles, havia cerca de 400 soldados. Eles tinham acabado de ser pegos tentando libertar os prisioneiros dobradores de terra da prisão de metal. Aru virou a cabeça, evitando fluxos de fogo direcionados a ele enquanto corria. Aru, ainda não. Espere, espere. Aru pensou como Ryuk teria feito e fez o mesmo. Agora, enquanto ele gritava, os dobradores de terra se viraram, pisaram e avançaram. A poeira subiu do chão, movendo-se na direção oposta e criando uma forte corrente de vento. Os dobradores de fogo cobriram seus rostos. Os dobradores de terra não pararam apenas em espalhar a poeira. Em vez disso, eles a dobraram em diferentes formas, comprimindo-a em tornados e movendo-os para diferentes locais. O pó explosivo tinha potencial para se espalhar, e eles não queriam ser pegos nele. Agora, criem atrito. Aru ordenou. A poeira se chocou, criando faíscas. Bum bum bum. Embora o pó explosivo não tivesse o mesmo poder explosivo ou ingredientes de uma bomba em grande escala, era o suficiente. Ryuk havia lhe ensinado que um pó explosivo mais forte poderia ser feito misturando materiais de grau superior que exigiam uma temperatura mais alta para explodir, mas contanto que houvesse carvão e enxofre seria suficiente. A força dos 400 soldados havia sido reduzida para mal uma centena. Os dobradores de terra que estavam correndo mudaram de direção e começaram a perseguir os soldados de fogo. Como estes últimos estavam usando armadura metálica, era mais fácil lidar com eles. Sem uma vantagem numérica significativa, os dobradores de terra, agora dobradores de metal, podiam se defender. O maior trunfo da Nação do Fogo, sua tecnologia e armadura, estava agora trabalhando contra eles. Não se podia simplesmente ser um bom soldado ou dobrador de fogo quando se encontrava voando no ar ou pior, sendo atirado contra seus aliados. Os soldados começaram a recuar para a cidade, seja para obter mais reforços, reféns ou o que mais pudessem conseguir. Um dos dobradores de terra puxou algo do bolso. Uma rocha preta. Ele a jogou na direção deles. Aru bateu as palmas e a rocha de repente se transformou em poeira, que se espalhou em uma nuvem. Bum! Os soldados que não morreram caíram, sofrendo ferimentos graves e queimaduras. Aru olhou para o dobrador de terra que jogou a rocha. Aquela rocha não era qualquer rocha. Era pó explosivo comprimido. Um do grupo deles teve essa ideia, uma granada de poeira. Ela só poderia ser feita por dobradores de terra, já que só eles podiam comprimir e descomprimir a terra. Mas para torná-la eficaz, a poeira precisava ser espalhada antes de explodir, para que pudesse cobrir uma área maior. Finalmente acabou, comentou um homem de meia idade. Sim, Aru limpou o suor da testa. Honestamente, eu pensei que iríamos morrer. Felizmente armamos armadilhas com antecedência, disse Tiro. Sim, a maneira de lutar de Ryuk é realmente eficiente.
Embora eu me pergunte por que ele não continuou lutando, acrescentou Zaru, amigo de Tiro. Aru interveio. Eu posso estar errado, mas a Nação do Fogo não enviou uma força massiva de todas as direções alguns dias depois que partimos. E fomos perseguidos pela estrada? Se tivéssemos ficado, não teríamos morrido. Eu ia dizer isso. Ei, eu não sou estúpido. Eu só estou dizendo que ele poderia ter descoberto algo. Tipo o quê? Eu não sou ele para pensar como ele. Aru sorriu. Ele e os dobradores de metal entraram na cidade para tomá-la. Eles foram para a prisão, um lugar feito inteiramente de metal, que deveria paralisar os poderes dos dobradores de terra. Mas não fez nada para impedir os dobradores de metal de libertar seus companheiros. A prisão tinha cerca de 200 prisioneiros. 150 deles eram dobradores de terra, e o resto eram apenas criminosos comuns que haviam cometido crimes contra a Nação do Fogo. É claro, o inimigo do inimigo é um amigo. Assim que todos foram libertados e a cidade estava sob controle, os dobradores de metal pediram educadamente aos colonizadores da Nação do Fogo que saíssem pela porta da frente, deixando para trás comida e dinheiro. Eventos semelhantes estavam acontecendo em todo o continente. Alguns dobradores de metal não eram tão pacientes e pensaram que deveriam reunir forças e atacar bases próximas. É claro, nem todos tiveram sucesso. Afinal, a vantagem numérica é uma vantagem absoluta em uma certa escala, e um estrategista capaz seria um oponente difícil. Mas a boa notícia era que a dobra de metal estava se espalhando. Aqueles que não conseguiam aprendê-la pelo menos desenhavam manuais e escreviam instruções sobre como aprendê-la antes de enviá-los para lugares próximos. 2 semanas depois, coloquei a mão no topo da cabeça e olhei para a cidade à distância. Ainda estava longe, mas lá estava, aninhada entre as montanhas, a cidade de Omashu. Era considerada um reino próprio. Que geografia e localização. Isso impedirá a Nação do Fogo de invadir e tornará a defesa mais fácil, comentei. Acho que ainda está muito longe, já que não consigo ver, Toph bocejou, olhando para frente. Nas últimas 2 semanas, o grupo se aproximou à medida que viajavam juntos. Toph era o tipo de garota amigável e provocadora, sempre lançando comentários que você não podia levar a sério. Ocasionalmente, ela reclamava de insetos e mosquitos, mas era bastante útil. Ela podia detectar perigos, fontes de água subterrâneas e até mesmo feras escondidas que gostavam de atacar por baixo. Ocasionalmente, ela caçava pequenos animais para o jantar ou almoço. Katara estava praticando sua nova forma de dobra, a dobra de sangue. Durante os 3 dias de lua cheia, ela dominou rapidamente, graças ao seu talento e ao meu treinamento. Ela ainda não conseguia dobrar humanos sem a lua cheia, mas pelo menos podia dobrar pequenos animais. E estava aprendendo a movê-los sozinha. Sokka era apenas um irmão superprotetor irritante. Por outro lado, eu podia mover humanos completamente. Mas eu era limitado pela quantidade. Meu palpite era que assim que eu subisse de nível novamente, seja através da dobra de água ou da dobra de chi, eu seria capaz de dobrar um número incontável. Bem, não era como se eu estivesse indefeso sem a dobra de sangue. A dobra de nozes já era útil e mais fácil de fazer. Mais importante, a dobra de vapor era incrivelmente dominada, considerando como eu podia transformar uma pequena quantidade de água em um grande volume com ela. E eu estava ganhando muitos pontos de experiência nas últimas 2 semanas com minhas caçadas ocasionais. E minha dobra de água estava na metade do caminho para subir de nível. Dobra de água nível 14, 200.000, 400.000. Acontece que eu tinha 300 mil pontos de experiência, que eu planejava usar mais tarde. Ryuk, eu preciso da sua ajuda, Toph de repente me chamou, segurando um coelho esfolado em uma tigela. Claro, respondi. O que é? Você pode cozinhar isso no vapor? Ela perguntou. Claro, respondi. Na cordilheira, um batedor da Nação do Fogo estava observando. Desde que descobriram a dobra de metal e a dobra de poeira, a Nação do Fogo estava em alerta máximo. Eles não se importavam que algumas cidades menores tivessem aprendido. Mas o problema real seria quando uma cidade importante se apoderasse dessas novas técnicas de dobra e fórmulas explosivas. A Nação do Fogo aumentou o número de batedores e esquadrões perto das principais cidades. Ver Ryuk, que se tornou um símbolo em si mesmo, foi uma surpresa enorme. Esperada, mas uma surpresa enorme. Olha só. São apenas 4 deles, e apenas um animal de estimação, sorriu um dos batedores enquanto uma gota de suor escorria de seu queixo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 56. Ryuk caminhava com o grupo, carregando uma mochila grande nas costas. Depois de compartilhar uma refeição com Toph e o resto, eles continuaram sua marcha em direção a Omashu. Dada a distância, a viagem levaria apenas mais algumas horas, e era isso que ele esperava. Ao mesmo tempo, Toph estava olhando para o chão. Ela parecia estar de mau humor, mantendo distância do grupo. Ele se virou. Katara não tinha discutido com ela, pois havia se acostumado com as provocações de Toph e sua presença. Na verdade, elas tinham se tornado muito boas amigas. E eram garotas, então tinham suas conversas de garotas. Sokka e Ryuk tinham suas próprias conversas de garotos, mas giravam principalmente em torno de estratégias da Nação do Fogo, contramedidas e se eles conseguiriam chegar ao seu destino a tempo. Ele era um irmão muito protetor, e Ryuk sabia que Sokka arriscaria sua vida por Katara, mesmo sem poder. Vendo Toph de tão mau humor, quase triste, Ryuk não pôde deixar de se abrandar um pouco. Ele se aproximou dela. Toph, algo está te incomodando? Ryuk perguntou. Toph levantou a cabeça, mas não sorriu nem demonstrou qualquer emoção. De jeito nenhum, ela disse secamente. Tem certeza? Ele insistiu. Ela parecia séria, o que não era típico dela. Sim, ela respondeu, sem querer compartilhar suas preocupações. Você tem mesmo certeza? Ryuk perguntou novamente, colocando a mão em seu ombro. Eu sei que só estamos viajando juntos há 2 ou 3 semanas, mas se você quiser compartilhar algo ou desabafar, eu estou aqui. Ela suspirou.
Para ser honesta, ela queria dizer o que estava em sua mente. Mas ela hesitou, temendo ser ridicularizada. Ainda assim, ela decidiu desabafar. Não era como se ela não pudesse espancá-lo se ele risse ou algo assim. Meus pais. Geralmente a esta hora, algum lacaio ou mercenário teria aparecido para me levar para casa. Mas não há ninguém aqui. Embora eu devesse me sentir feliz, na verdade estou desapontada. Toph não conseguia acreditar que tinha se aberto para ele. Ela não precisava ver o rosto dele para saber como ele reagiu. Ele simplesmente assentiu em compreensão. Deve ser difícil pensar nisso o tempo todo, ele disse com simpatia, e ele estava sendo completamente honesto. Normalmente eu reclamaria. Mas já se passaram 2 meses e eu não sei como me sentir. Se eles não enviaram alguém atrás de mim, ou eles desistiram de mim, ou algo ruim aconteceu com eles, ela admitiu. Suas preocupações eram razoáveis. De qualquer forma, eu só queria esclarecer as coisas antes que ficassem confusas, Ryuk disse, seus olhos se estreitando ligeiramente. Você está falando sobre algum tipo de tensão sexual? Ela perguntou com um sorriso, provocando-o. Nunca pensei que você gostaria de partir o coração de alguém. Sério, você não está sentindo nada? Ryuk perguntou a ela honestamente. Os olhos de Toph se arregalaram. Ele estava se confessando? Com sua capacidade de sentir os movimentos sutis do corpo dele, ela podia dizer que ele não estava brincando. Seu coração deu um pulo. Bem, para ser honesta, é complicado. Você não é nada mal, e eu sou apenas uma adolescente viajando com um cara sozinha, ela disse, suas bochechas ficando rosadas. Embora, eu vou precisar de um tempo para pensar sobre isso. Ela tinha se aberto um pouco mais. Ryuk não olhou para ela. Em vez disso, ele virou a cabeça. Seu coração também deu um pulo. Parecia haver um mal-entendido da parte dela. Claro, ela era bonita, pálida e baixa, bem o tipo dele, mas a questão era que ele não estava falando sobre esse tipo de sentimento. Eu estava falando sobre o exército vindo em nossa direção e bloqueando as rotas de fuga. Ryuk disse. Eu estou captando sons distantes, conversa sobre matar 4 pessoas, encurralá-las entre as montanhas ou montar uma emboscada. O quê? Toph perguntou. Ela bateu o pé no chão com mais força. Agora que você mencionou, eu consigo sentir algum movimento. Está longe, então não está claro. Ryuk olhou em uma direção. O poder dele não era como o de Toph. Visualmente, ele era deficiente, especialmente em alcance. Mas quando se tratava de som, sua audição era incrivelmente aguçada, permitindo-lhe captar sons de grandes distâncias. Atrás dele, Toph estava corando loucamente. Ela fechou os olhos, pensando, isso foi estranho. Vou fingir que estava brincando mais tarde. Mas o problema era que ela podia sentir as reações biológicas dele. E parecia que a conversa deles tinha feito o sangue dele correr para algum lugar. Ela respirou fundo algumas vezes para se acalmar. Então, o que fazemos agora? Ela perguntou a Ryuk. Os irmãos não tinham ideia, então não seriam envolvidos no planejamento de emergência. Ao longo das semanas de viagem juntos, ela percebeu que Ryuk era quem tomava as decisões difíceis, então ela perguntou diretamente a ele. Eu acho que deveríamos ter 2 planos, Ryuk disse. Se houver uma saída, nós focamos na defesa e mobilidade. Lucy pode carregar 3 pessoas agora, e eu devo ser capaz de me virar com um pouco de dobra de água para deslizar para longe. E se não houver saída? Ela perguntou. Isso é fácil, Ryuk disse com um sorriso. Na verdade, isso seria ainda mais fácil graças a você. Eu sei que eu sou incrível, ela respondeu. Ryuk riu e ela sorriu de volta. Ryuk, você está brincando, certo? Sokka perguntou enquanto os 4 caminhavam. Katara e Sokka estavam montados nas costas de Lucy. Sokka tinha seu bumerangue na mão, pronto para qualquer perigo potencial. Seu estresse era justificado. Afinal, eu tinha dito a ele que havia um exército armando uma armadilha para nós. E não era preciso ser um gênio para perceber que eles tinham esquadrões esperando por nós. Na verdade, eu imaginei que eles provavelmente tinham um esquadrão de elite pronto para o mestre da dobra de metal em Ba Sing Se. Sim, eu estava brincando, eu falei inexpressivamente. Sokka não acreditou. Ele franziu a testa e disse, eu juro, se sairmos dessa. Não se preocupe, Katara disse. Eu vou te proteger. Ela estava montada atrás dele. Eu não sou tão fraco, Sokka resmungou. Bem, eu acho que vamos com o seu segundo plano, Toph disse. O que isso significa? Katara perguntou. Significa, eu respondi, que todas as nossas rotas de fuga estão bloqueadas por soldados. Sokka e Katara olharam em volta, mas não viram nada. Não precisam olhar em volta, Toph disse. Apenas Ryuk e eu podemos senti-los. Eu só consigo ouvi-los a esta distância, eu acrescentei. Eu conseguia ver usando meu sentido de água, mas o alcance não era tão grande quanto eu esperava. No entanto, me permitia ver em todas as direções e até detectar o que as pessoas estavam carregando nas costas. Embora, felizmente, eu não pudesse ver tudo, pelo que eu era muito grato. Eu também conseguia ouvir o coração de Katara batendo forte. Sokka não estava muito melhor, seu rosto estava bastante pálido. Eu não o culpava. Não importa quão forte você seja, os números importam. Claro, eu provavelmente conseguiria enfrentar 100 homens em um bom dia, embora eu não tivesse certeza. Mas lutar contra um exército enquanto está cercado? Essa era outra história. A única vantagem que eu vi era que este era um caminho estreito. E nós tínhamos uma dominadora de terra. Ryuk, estamos nos aproximando deles, Toph disse, totalmente focada. Eu pigarreei. Tivemos um momento estranho há 1 hora, e eu tinha certeza de que as coisas ficariam estranhas mais tarde. Mas por enquanto, eu precisava me concentrar na armadilha da Nação do Fogo. Ao meu sinal, montem em Lucy, eu ordenei. Não se preocupe comigo. Preocupe-se consigo mesmo, ela disse com confiança. Ok, eu respondi. Logo, as vibrações no chão ficaram mais pronunciadas.
Sokka notou pequenas rochas tremendo e murmurou: eles estão aqui. Um homem vestido com armadura vermelha apareceu primeiro. Atrás de mim, um exército marchando emergiu. E isso não era tudo. De acordo com Toph, eles estavam vindo de todas as direções. Na minha frente, eu podia contar cerca de 200 soldados. Ok, Toph, faça quando eu disser, eu ordenei. Por enquanto, espere. Eu sorri. Capítulo 57. Não seria o momento perfeito? Toph argumentou. Desculpe, mas acho que vou ser egoísta e encarar o primeiro lote, eu disse. O que significava algumas centenas para mim valia de algumas dezenas de milhares a algumas centenas de milhares de pontos de experiência para eles. Eu sabia que era um risco. Mas era um risco calculado. Eu manteria meu plano assim que as coisas começassem a dar errado. Pois, por uma razão simples. Abaixo de nós estava minha maior arma. Sokka segurou seu bumerangue e virou-se para trás. Katara levantou a mão. Água subiu da garrafa em sua cintura, transformando-se em uma arma. Ao mesmo tempo, um exército se aproximava por trás. Eles ainda estavam longe, e levaria de 15 a 30 minutos para chegarem. Sabe, eu estou bem irritada, então me vença, Toph disse, batendo o pé no chão. Lembre-se, esta era uma cordilheira. Assim como o Polo Sul, Polo Norte ou o Oceano eram armas nas mãos de um dobrador de água, estar em uma cordilheira era o pior lugar para lutar contra um dobrador de terra. Especialmente um tão poderoso quanto Toph. Um tremor sacudiu seus pés, causando um pequeno terremoto. Mas não era um terremoto de verdade, Toph simplesmente fez a montanha próxima tremer. Este foi um dos momentos em que eu honestamente admirei as habilidades de Toph. As rochas que caíram do topo da montanha não caíram aleatoriamente. Elas foram calculadas, mirando nos tanques e nas áreas onde a maioria dos soldados estava. O que mais me surpreendeu foi que ela não dobrou as pedras. Em vez disso, ela calculou tudo e manipulou pequenas quantidades de terra. Ela se virou e correu por uma parede de montanha próxima, batendo nela com o braço. Outro tremor aconteceu, e grandes pedras caíram, bloqueando o caminho para o exército que vinha por trás. Eu tinha que admitir. Ela era muito esperta. Nada mal, Katara disse. Eu sei, Toph disse. Você acha que eu sou melhor que você? Katara ignorou e disse, devíamos ajudar Ryuk. Eu, por outro lado, encarei os olhares cortantes dirigidos a mim. Mais provável do que não, eles estavam cheios de ódio, e eram direcionados a Toph. Corram para frente. Não lhes deem chance de fazer isso de novo, o que parecia ser o capitão ordenou. O exército começou a correr para frente, atirando jatos de fogo em mim, Katara e Toph. Eu facilmente desviei dos jatos de fogo e bloqueei aqueles direcionados a mim. Eu podia simplesmente usar a água da minha garrafa para fazer isso, transformando uma parte dela em vapor para criar uma barreira. O exército não parou. Os homens na frente desembainharam seus sabres e seguraram suas lanças. Uma flecha veio em minha direção, e eu congelei uma porção de água para mantê-la parada. Claro, vapor podia bloquear fogo. Mas podia bloquear armas afiadas? Armas que podiam ser arremessadas? Eu olhei para frente e vi o líder com alguns arqueiros ao lado dele. Ele tinha a mão levantada para o céu, como se estivesse sinalizando para seus soldados se prepararem. Uma das melhores estratégias no mundo é pegar o líder do inimigo primeiro, causando confusão. E contra arqueiros, escudos humanos eram uma coisa boa. Eu apontei minha mão para o líder do soldado. Os pés dele saíram do chão. Uma expressão confusa se espalhou por seu rosto. Ele tentou mover a perna, mas não conseguiu. Você consegue acreditar que pode voar? Eu perguntei. Os arqueiros confusos dispararam em mim. O líder deles voou mais rápido que as flechas e bloqueou o caminho delas. Eu atirei o corpo sem vida dele neles, derrubando a formação. Todos pararam por um segundo para reconhecer o que havia acontecido. O líder voou sozinho. Aquela garota, ela é uma dobradora de terra. Ela deve ser uma dobradora de metal. Mas estamos usando armadura de couro. Pelo que eu pude ouvir, os soldados estavam preparados para lutar contra dobradores de metal. Eu tinha que lhes dar crédito. Mas ao mesmo tempo eu não podia elogiá-los. Embora tivessem se preparado bem para um pequeno esquadrão de dobradores de metal, eles tinham esquecido que éramos dobradores de terra em primeiro lugar. Sabe, dobradores de terra e cordilheiras eram uma receita para o desastre. Toph sozinha havia lhes causado danos e bloqueado o caminho para seus reforços se aproximarem. Sem mencionar que meu plano dependia dela. Abaixo dos meus pés havia uma grande fonte de água que eu poderia usar para criar um caminho. Eu decidi esclarecer a confusão dos soldados. Eu corri em direção a eles. Vendo-os parados, meu coração disparou. Mas eu continuei correndo até chegar aos arqueiros. Eles flutuaram no ar, o sangue deles congelando. Eu então os joguei na linha à minha frente. Oh meu! Ele acabou de fazê-los flutuar? Derrubem-no. Foquem todo o seu poder de fogo nele. Os dobradores de fogo trabalharam em sincronia. Eles tomaram suas posições antes de atirar um grande jato de fogo em mim. Eu havia me preparado para contra-atacar isso com antecedência. Eu apontei minha mão para um corpo congelado próximo, usando desidratação nele, transformando-o em um corpo semelhante à poeira enquanto caía. Ao mesmo tempo, uma enorme quantidade de vapor subiu. E lembre-se, quanto mais quente o vapor, mais espaço ele ocupava. Eu dobrei o vapor, concentrando-o em uma pequena área, fazendo-o absorver o fogo antes de empurrá-lo para a frente. Os dobradores de fogo cruzaram os braços ou atiraram fogo no vapor. Veja bem, o poder dos dobradores de fogo neste mundo não vinha apenas do calor de
seu fogo. Havia algum tipo de força por trás de seus jatos de fogo. Por exemplo, quando Azula ou Zuko lutaram contra o Avatar na série, a dobra de fogo deles era forte o suficiente para cortar cristal. Os jatos de fogo de Azula eram até fortes o suficiente para derrubar um muro feito de rochas pesadas. De qualquer forma, eu fiz o meu melhor para sobreviver ao jato de fogo. Assim que terminou, não perdi tempo resfriando o vapor, transformando-o em névoa que cercou a área. E agora era a hora do meu sentido aquático brilhar. Eu caminhei com confiança para a névoa espessa que impedia qualquer um de ver claramente. Já que eu não podia ver, meu cérebro confiava nas partículas de água no ar. Como a névoa continha mais água do que a umidade normal, meu sentido era mais forte. Eu podia ver os soldados, o que estava atrás das costas deles, o que estava na frente deles e o que estava entre eles. Eu praticamente não tinha pontos cegos. A dobra de sangue era forte, mas não era suficiente para enfrentar todos eles. Sem mencionar que, embora eu pudesse dobrar a água com minha mente, a dobra de sangue exigia foco e não permitiria multitarefas. Então, eu sinto muito. Eu me desculpei honestamente enquanto caminhava entre eles, lágrimas caindo dos meus olhos. Eu admiti que o que eu ia fazer era um crime de guerra, mas eu acreditava que uma vez que isso acabasse, eu poderia viver uma vida honesta com meus amigos em paz. Os soldados começaram a cair um por um. Algumas mulheres pareciam confusas com o som dos gemidos. Na verdade, algumas delas se deitaram de bom grado e fingiram estar mortas. Os homens nem fingiram, mas eu teria feito o mesmo se fosse eles. Mas você sabe o que meu sistema diz? Eu sou neutro em termos de gênero quando se trata de pontos de experiência. Anfitrião vá atrás delas. Bem, ele não disse isso diretamente, mas eu acreditava que era isso que ele teria dito se pudesse. Assim que a névoa começou a se dissipar e soldados de outras direções se aproximaram, mesmo a barreira de rocha de Toph não aguentaria. Eu decidi dizer a ela para fazê-lo. Faça isso, Toph. Eu gritei. Toph assentiu e bateu a mão no chão. Ela então pulou e pousou nas costas de Lucy. Rachaduras se espalharam no chão. Delas, água pressurizada irrompeu. Respirando fundo, eu circulei meus braços acima da minha cabeça. A água fluindo circulou ao redor de mim e de Lucy. Um tornado de água nos envolveu, nos empurrando enquanto deslizávamos pela montanha, desafiando a gravidade. Toph apontou para a montanha com as mãos e puxou o ar. Uma plataforma feita de terra se estendeu da parede da montanha, permitindo-nos pousar em segurança, longe do chão. Isso foi assustador, Sokka comentou, antes de se virar para olhar para Katara, certificando-se de que ela estava bem. Sim, Toph disse. Por um segundo, eu não conseguia ver o que estava acontecendo, e eu quase, deixa para lá. Eu acredito que no momento em que ela montou nas costas de Lucy, ela foi incapaz de ver qualquer coisa. Mas ela se virou bem. Acho que subestimamos seu plano, Ryuk, Toph disse. As rachaduras no chão estavam ficando maiores, e mais água estava transbordando. Os dobradores de fogo e soldados regulares da Nação do Fogo tinham problemas muito maiores para lidar. Com certeza tem, eu disse, caminhando até a beira da plataforma e realizando um movimento de dobra. Por enquanto, vamos causar o máximo de dano que pudermos antes que eles descubram algo. A água carregava uma corrente antes de congelar uma grande porção deles. Eu precisava minimizar o número deles o máximo possível antes que eles ousassem atirar jatos de fogo em nós. Calculando o número de soldados que o anfitrião derrotou, a título, Senhor da Guerra está sendo eficaz? A calculando quanto dano as ações de Toph causaram. Não precisa, Toph comentou, caminhando até a beira e se sentando. Por quê? Eu perguntei. Bem, digamos que não somos os únicos que notaram o exército se reunindo. Alguém mais se ofendeu com isso, ela disse. Eu virei minha cabeça. Uma unidade maior de soldados vestidos de verde estava caminhando em nossa direção, criando muros de terra para impedir o fluxo da água. Capítulo 58. Eu estalei a língua enquanto olhava para baixo. Da minha altura atual acima do chão, a vista era mais clara. Uma unidade maior de homens de verde estava derrubando soldados da Nação do Fogo que bloqueavam o caminho. E deixe-me dizer, havia mais deles do que os que eu havia enfrentado. Eu virei minha cabeça para olhar para Katara, que inicialmente estava confusa, mas depois me deu um sorriso gentil e reconfortante. Eu sorri de volta e olhei para baixo. Para ser honesto, Katara era a única garota com quem eu não me arrependeria de dormir, mesmo que acabasse engravidando-a com 10 filhos e tivesse que cuidar deles pelo resto da minha vida. Deixe-me dizer, se não fosse por ela, eu não teria aprendido a dobra de testículos. E sem a dobra de testículos, eu não teria conseguido alcançar a dobra de sangue. Ambas as formas eram necessárias para sobreviver a esta situação. O sistema terminou de calcular? O dobra d'água mais 30.000 pontos de experiência. Congelar mais 2.000 pontos de experiência? Vaporização mais 5.000 pontos de experiência? É mais 200.000 experiência acumulada. Eu comecei a apreciar o sistema ainda mais por não me dar notificações de experiência individuais até que a batalha terminasse. Que amigo atencioso eu tinha aqui. Mas decidi deixar de lado os pensamentos sobre pontos de experiência por enquanto. Eu tinha soldados do Reino da Terra para lidar. Vê-los posicionados em diferentes pontos me deu uma dica importante. Eles estavam mais preparados para o exército da Nação do Fogo do que eu. No entanto, de alguma forma, eles não intervieram e os deixaram estar. Omashu, uma grande cidade do Reino da Terra governada pelo Rei Louco, Bomi, uma pessoa que você nunca poderia prever, e um dobrador de terra muito poderoso. Algumas pessoas podem dizer que ele era um idiota desde criança e chamá-lo de lento, mas eu acreditava que alguém assim nunca poderia ser um rei. E não vamos esquecer, Bomi podia arquitetar esquemas, e ele tinha resistência e paciência extraordinárias. Então, eles estavam prontos, mas nunca agiram até que a Nação do Fogo fizesse. Acho que eles queriam usá-los como um alarme ou tinham alguma agenda oculta que eu não conseguia descobrir, eu pensei. Não havia como eu saber o que o Rei Louco estava pensando. Ok. Sokka, lembra-se da recompensa? Eu me virei para Sokka e perguntei. Sim,
mas nós já derrotamos os soldados. Então, nada de 100.000 ouros. Eu não estou falando disso, eu sorri maliciosamente. Estou falando dos 1.000 ouros exigidos pelo reino da terra. A expressão de Katara começou a se contorcer e mudar. Toph lançou um olhar de soslaio para ela antes de virar a cabeça. Katara parou entre Sokka e eu, repreendendo. Você está falando sério agora? Ela gritou. Eu respondi suavemente. Diz somente vivo, não diz. Pelo menos vocês podem levar o crédito. Eu não sei, Ryuk, Toph argumentou. Ela tem razão. E o que você pensa sobre a nossa imagem depois que o entregarmos? Mas 1.000 ouros são 1.000 ouros, Sokka disse. A irmã dele lançou-lhe um olhar feio, e ele virou a cabeça. Eu franzi a testa. Ninguém aprecia dinheiro neste mundo? Até uma garota como Katara e Toph acham que é absurdo ir atrás de dinheiro. Acho que pegadinhas de caça-níqueis não funcionarão com elas, eu suspirei. Olhando para os soldados do Reino da Terra prendendo os soldados da Nação do Fogo, decidi tentar a sorte. Talvez meu título de Senhor da Guerra funcionasse. Vão em frente, rapazes. Façam o trabalho de vocês. Eu encorajei, ordenei. Muito bem. Eu receberia uma recompensa quando isso acabasse. Mais 150.000 pontos de experiência. Um homem com um chapéu de bambu e vestes verdes com armadura por cima acenou para mim. Toph, você pode descer, eu disse. Você acha que podemos confiar neles? Ela perguntou. Quer dizer, se eles não. Eu ponderei. O quê? Toph perguntou. Eu farei a mãe de todas as omeletes. Eu sorri. Não havia necessidade de desperdiçar mais energia. Eu já tinha usado a dobra de sangue, e isso me esgotou o suficiente. Ok. Ela respondeu com relutância, seu rosto se contorcendo como alguém que acabou de beber um limão espremido. Acho que ela tinha visto a dobra de testículos, no nível de raio-x. Nem eu gostaria de ver isso. Embora eu considerasse essa forma de dobra um crime, eu não tinha perdido a esperança na vida. Assim que esta guerra terminasse, eu planejava construir uma casa agradável e viver uma vida pacífica. Esse era o meu objetivo, e nada ia tirar isso de mim. Por outro lado, se você pensar bem, a dobra de fogo é mais dolorosa. Veja bem, ser queimado é mais doloroso do que dar à luz ou ter pedras nos rins. Talvez minha forma de dobra não fosse tão ruim. É apenas assustadora. A plataforma em que estávamos deslizou lentamente pela montanha até chegarmos ao chão. O líder, um homem com um físico volumoso, se aproximou de mim. Você é o Sr. Ryuk, não é? Ele perguntou. Acho que sou famoso, eu sorri. O líder do esquadrão de Omashu tinha algumas gotas de suor na testa, e suas sobrancelhas estavam tremendo. Cara, ele estava doente ou cansado depois de prender esses soldados? Poderia-se dizer. Ele disse, virando a cabeça. O que em nome dos espíritos é isso? Ele sussurrou para si mesmo, mas eu ouvi. Os soldados presos, especialmente os homens, me lançaram um olhar. Seus olhos estavam injetados de sangue e eles estavam tremendo. A maioria tinha calças molhadas, mas eu imaginei que fosse da explosão da veia d'água. De qualquer forma, eu decidi esclarecer minha dúvida. Você parece ter esperado a minha chegada. Bem, para ser honesto, ninguém esperava, exceto nosso rei, ele respondeu honestamente. Mas, para ser justo, esperávamos que dobradores de metal aparecessem. Vimos os esquadrões da Nação do Fogo armando armadilhas, mas eles nunca atacaram. Mas, de acordo com o rei, ele decidiu deixá-los aqui. Deixe-me adivinhar, eu respondi sem pensar muito. Ele queria ver a dobra de metal em ação. Sim, isso e a dobra de poeira. Mas eu acho que vimos algo além das nossas expectativas, ele disse, olhando para mim e depois para Toph. Ele olhou de volta para mim e acrescentou. O que foi aquilo? O jeito que você criou névoa, o jeito que você fez os soldados flutuarem e os usou como escudos humanos. Mais importante, são esses os seus poderes rumorosos? Ele olhou para um soldado que parecia estar em agonia. Oh, é por isso que ele estava suando tanto enquanto olhava para mim. Parecia que poupar a vida daquele caçador de recompensas tinha valido a pena. Eu tinha reputação suficiente para que até os aliados me temessem. Você quer dizer, jogar ping-pong dentro dos sacos? Sim, essa é outra maneira de descrever, eu ri. Mas ei, eu não sou quem encheu as bolas com água. O soldado forçou uma risada, aparentemente com medo de me ofender. Acho que fazia sentido ter medo de mim, mesmo com o exército atrás dele. Afinal, mesmo que seu exército pudesse matar seu inimigo, o que resta para viver sem suas bolas? Ele. Eu ouvi uma risada distante. Muito interessante, de fato. Eu virei minha cabeça na direção, olhando para o topo de uma montanha, onde eu vi a cidade de Omashu. De qualquer forma, eu olhei para o líder. Eu tenho uma dobradora de metal comigo. Eu coloquei minha mão no ombro de Toph e disse, ela é a mais talentosa do mundo. Para Toph, eu acreditava que o talento dela deveria exceder as normas. Se pessoas normais podiam aprender a dobra de metal, por que ela não poderia aprender algo além disso? Por que ela não poderia aprender a dobrar ossos ou algo assim? Eu acredito que você está bastante cansado após sua jornada. Por que você não me segue? Depois disso, nós seguimos o capitão dos soldados, pegando um caminho estreito antes de atravessarmos uma ponte rochosa. A cidade de Omashu era verdadeiramente impressionante. A arquitetura era linda, e ela foi construída como uma pirâmide. As paredes eram altas, e com a cidade empoleirada no topo de uma montanha, dava para perceber que ela tinha defesas perfeitas. Na entrada, eu avistei um rosto familiar. Um homem estava empurrando um carrinho de repolho. Kai, eu chamei com um grande sorriso. Capítulo 59. Eu cumprimentei Kai com um sorriso, mas o motivo do meu sorriso não era felicidade. No momento em que o vi, lembrei-me da manobra que havia feito com eles sobre a Associação Médica Nacional. Ele estava muito cauteloso com eles. Depois que tomei conta daquela vila, ele estava exigindo que eu levasse aqueles ladrões à justiça. Bem, azar o dele. Eu sou o chefe dessa associação, e seu único membro. Oh, é você, Ryuk, disse Kai. Ótima hora. Venha me ajudar a empurrar minha carroça. Eu lhe dei uma expressão vazia. Ele realmente esperava que eu o ajudasse?
Desculpe, eu tenho alguns assuntos a tratar com os soldados, eu disse. Oh, que pena, ele respondeu, colocando a mão nas costas e resmungando. Minhas costas têm me doído tanto. Mas bem, o que um velho como eu pode fazer sem a ajuda de um jovem brilhante como você? Eu estou muito ocupado, eu acenei com a mão em desdém. Ryuk, que tipo de homem você é para deixar um velho indefeso sofrer assim? Katara interveio. Você não vê que ele está com dor? Oh, Katara, qual ingênua você pode ser? Eu pensei enquanto soltava um longo suspiro. Kai me deu um sorriso cúmplice. Ah, certo, eu disse. Seus repolhos têm propriedades curativas. Você deveria comer alguns. Não, os olhos de Kai se arregalaram. Eu sorri. Lembra da mãe de Aru? Ela estava tão doente. Depois que você vendeu o repolho para ele, ela ficou curada. Eu nunca deveria ter duvidado de você. E você nunca deve duvidar dos seus repolhos. Deixei Kai me encarando com os olhos arregalados. Acredito que ele estava com medo de que as pessoas pudessem ouvir e seus repolhos fossem roubados novamente. Virei-me para Sokka e peguei algumas moedas de prata. Eu as joguei para ele. Vá ajudar o velho, Sokka, eu disse. Sokka olhou para o dinheiro na palma da mão e cerrou o punho. Ele então sorriu para mim e disse, claro, chefe. Ele caminhou até Kai e pegou a carroça. Foi uma visão refrescante ver Sokka ao lado da carroça sem destruí-la. Por favor, Sokka. Apenas me chame de cunhado, eu provoquei. Katara, que estava atrás de mim, riu. Ela gostava sempre que eu chamava Sokka assim. Era como se eu estivesse chamando-a de minha esposa. Sokka revirou os olhos e disse, seu nome é Kai. Vamos em frente. Kai pegou o outro lado da carroça e eles a empurraram juntos. Quem é aquele? Katara perguntou. Eu acredito que ela ainda não havia conhecido o vendedor de repolhos neste mundo. Ninguém importante. Apenas algum velho que você encontraria na estrada, eu disse. Ele parece bem familiarizado com você, ela comentou. Eu dei de ombros, sem saber o que dizer. Então, eu vou encontrar o rei agora ou quê? Eu me virei para o capitão atrás de mim. Ainda não, disse o capitão dos dobradores de terra. Nós temos ordens estritas? Ordens estritas para quê? Eu perguntei, franzindo as sobrancelhas. Bomi pode ser um aliado do Avatar, mas ele era chamado de Rei Louco por um motivo. E essas pessoas não deviam ser subestimadas. O capitão forçou um sorriso e colocou as mãos na virilha. Para te mostrar boa hospitalidade. Eu acredito que depois de dias ou semanas de viagem você deve estar cansado. Por que não ter alguma comida e um banho, e depois de você descansar, você pode se encontrar com o rei? Ele disse. Cara, eu suspirei. Do jeito que você começou, eu pensei que você ia nos jogar na cadeia ou algo assim para uma investigação mais aprofundada. Ha. Por quê? O líder soldado perguntou com um sorriso educado. O tom. Ele importa, eu respondi, encolhendo os ombros. Bem, é assim que entregamos boas notícias aqui, ele disse. De qualquer forma, eu posso ter um favor a te pedir, eu disse ao capitão. Claro, peça o que quiser. Se estiver dentro do meu poder, eu o ajudarei, ele respondeu. Meu cunhado. Quando ele voltar, deixe-se perder pela cidade por um tempo, eu disse, esfregando o queixo. Por que isso? Perguntou o capitão. Eu apenas gosto de provocá-lo, eu respondi, não sendo totalmente honesto. Sabe, viajar com sua mulher e o irmão dela pode ser um verdadeiro arrasto. Agora que eu tive a chance de desfrutar de um banho e uma cama agradável depois de uma longa jornada, eu apreciaria alguma privacidade. Você pode pensar, você é um dobrador de água, tomar banho não é um problema. Mas não é sobre o banho, é sobre com quem você o toma. Apenas uma fantasia da minha vida anterior. Eu podia ver Katara com meu sentido de dobra de água, assentindo atrás de mim. Toph estava me dando um olhar penetrante, como se pudesse ver através do meu esquema. Mas quando ela percebeu que eu estava olhando de volta para ela, ela desviou o rosto. Eu não conseguia dizer se ela estava corando ou não, pois meu sentido aquático não me permitia ver cores. Você e o rei se darão bem, o capitão disse. Eu espero que sim, eu respondi. Para ser honesto, eu não estava aqui para fazer amigos com Bomi. Eu estava aqui para ensiná-lo, e ao exército dele. Eles então se tornariam uma força imparável capaz de repelir a Nação do Fogo e recuperar terras ocupadas. Dessa forma, eu poderia garantir que a Nação do Fogo nem se atreveria a mirar no Polo Sul, já que eles teriam problemas maiores para lidar. Fomos então guiados a um hotel. Eu garanti alguns quartos para nós e fui para o quarto de Katara. Nós conversamos sobre a última batalha e compartilhamos alguns momentos românticos. Como havia uma piscina de banho, consegui convencê-la a experimentá-la, e aproveitamos nosso tempo juntos. Ocasionalmente, tentei espionar Toph, que estava em um quarto próximo. Para ver melhor, fechei os olhos. Eu podia vê-la trocando de roupa e experimentando novas. Ela parou por um momento, sorriu maliciosamente como se pudesse me ver e disse, Ei, não é educado espionar uma dama, Ryuk. Eu sei que você pode me ouvir. Abri meus olhos arregalados, cortando a visão. Por mais tentadora que fosse a vista, como no mundo ela poderia sentir que eu estava observando-a? De qualquer forma, senti que as coisas estavam tomando um rumo estranho com Toph. Lembrei-me de mais cedo naquele dia, quando ela se abriu para mim. E eu perguntei sobre os sentimentos dela depois que ela me provocou e eu senti subitamente soldados da Nação do Fogo à espreita. Isso levou a uma confissão. Eu coloquei minha mão na testa e cerrei os dentes. Eu deveria ter usado uma frase completa. Em vez de dizer, você não está sentindo nada? Naquele contexto eu deveria ter dito, você não consegue sentir nada? Eu olhei para o teto.
Não importa o quão bom eu fosse na dobra de água, eu ainda era um novato quando se tratava de falar com garotas. Eu nem sabia como conseguir conquistar Katara, a não ser pelo fato de que eu era o único garoto por perto dela por mais de uma década. Você tem a garantia de vencer uma corrida quando você é o único competidor. Falando em dobra de água. Durante as 2 semanas em que estive viajando e praticando dobra de sangue, eu ganhei uma quantidade significativa de experiência. A última batalha também me rendeu muitos pontos. Embora não fosse o suficiente para subir de nível, foi o suficiente para reduzir a quantidade de pontos de experiência acumulados que eu precisava gastar. Abri o sistema e verifiquei meus pontos acumulados. Justo o suficiente, eu poderia subir o nível de algumas habilidades. Dobra de X subiu para 14. Dobra de água subiu para 15. Sub-habilidades melhoraram significativamente. Uso de Chi reduzido significativamente. Você ganhou a sub-habilidade, dobrar seu próprio sangue para voar. Dobra de sangue dói. Eu tenho uma ideia melhor. Você pode agora dobrar com o pensamento. Artes marciais subiu para 10. Eu me sentei na cama, e Katara se agarrou ao meu braço. Eu me afastei gentilmente e cobri-a com os cobertores, me vesti e me preparei para sair. Eu estava bem descansado, na verdade não. Eu estava apenas de bom humor depois de subir de nível e outras atividades. Então, senti que seria um desperdício dormir agora. Talvez eu devesse solicitar uma audiência com o rei ou algo assim. Eu não planejava ficar aqui por muito tempo. Na melhor das hipóteses, eu ficaria por uma semana ou mais para deixar Toph ensiná-los a dobra de metal. Depois disso, eu a levaria para perto do deserto para descobrir quando o cometa de Sozin chegaria. Se o cometa estivesse a 1 ano ou mais de distância, poderia ser melhor retornar ao Polo Sul e procurar o Avatar. Com meu sentido de água aprimorado, eu poderia localizar o Avatar facilmente. O único problema era que este era um universo bastante alternativo. Sabe, quando um avião desvia sua direção em apenas 1/%, ele pode pousar em um país completamente diferente. E o Polo Sul não era apenas uma tribo ou uma ilha, era um continente inteiro. Está tudo bem, eu pensei enquanto caminhava pela rua. Meu sentido de dobra de água havia melhorado. Não apenas meu alcance aumentou, mas agora eu podia ver os sistemas internos das pessoas e como o sangue delas fluía. Se eu quisesse, eu poderia até ouvir o pulso delas. E eu podia controlar quando ativar este sentido. Por outro lado, se o cometa estivesse para chegar em breve, digamos, dentro de alguns meses ou menos de 1 ano, o Avatar não seria capaz de fazer muito. Ele não tinha coragem de sujar as mãos, vulgo matar. Ele havia perdido toda a sua família do templo, mas ainda não havia processado a notícia, o que levaria tempo. E ele precisava abrir seus chakras ou algo assim para entrar no estado Avatar à vontade. Com menos de 1 ano, ele não dominaria todos os elementos a tempo. Sem mencionar, ele acreditava em algum tipo de praga e insistia em aprender os elementos em ordem. Eu poderia ser capaz de ensiná-lo a dobra de água, e talvez trazer Toph junto. Mas o problema permanecia. Onde eu poderia encontrar dobradores de fogo para ensiná-lo? Onde eu poderia encontrar aquele monge louco para ensiná-lo o estado Avatar? E na linha do tempo original, levou um tempo significativo para ele dominar todos os 4 elementos. Talvez não seja necessário afinal. Eu olhei para minhas mãos. Elas podem parecer limpas, mas foram encharcadas de sangue. Eu tentei pensar em algo para fazer. Ama Yujiro. Na linha do tempo de Baki, sempre que os Estados Unidos têm um novo presidente, ele invade a Casa Branca e os ameaça a fazer Didi. Não que eu estivesse pensando seriamente em fazê-lo. Apenas ameaçar o Senhor do Fogo serviria. Eu coloquei a mão sob o queixo. Isso pode funcionar. Com a minha dobra de sangue, é muito provável que aconteça. De repente, alguém estava prestes a esbarrar em mim por trás. Eu tentei evitá-los antes que acontecesse, mas eles desviaram a queda e continuaram tropeçando em minha direção. Ai! Jovem, você deveria prestar atenção onde está parado, disse uma voz velha. Eu me virei para ver um velho. Ele parecia baixo, bronzeado e muito velho. Eu estreitei meu olhar. O velho não era baixo, ele estava agachado sob suas vestes, fazendo parecer mais baixo. Este louco, atrasando uma reunião comigo apenas para fingir ser um velho indefeso. Eu sabia exatamente quem era esse homem. Capítulo 60. Olhei para o velho, que provavelmente pensava que eu não conseguia ver através de seu disfarce. Eu queria dizer a ele para parar com a encenação, mas decidi não fazê-lo. Eu queria ver qual era o propósito dele com essa farsa. Eu mencionei antes que eu odeio quando alguém joga jogos, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada melhor para fazer. Eu me agachei até o velho e estendi a mão para ele. Desculpe, velhote, eu disse gentilmente. Parece que você é bem educado, jovem, o velho respondeu, pegando minha mão e fingindo lutar para se levantar. Oh, ai! Ele gemeu de dor. Minhas costas, você me machucou muito. Calma, calma, eu disse, suspirando internamente. Parecia que Bomi, o rei louco, estava testando minha paciência. Eu decidi testar a loucura dele em troca. Para um velho do seu tamanho, você é bem pesado. Você deve pesar mais de 120 quilogramas, eu disse. Hehe. Ele mudou para um comportamento alegre e sorridente. Você é que é fraco, jovem. Tem certeza? Eu repliquei. Eu costumava fazer trabalho pesado sob o sol. Tipo o quê? Colher algumas flores? Ele me provocou. Enfim, parece que não consigo andar. Você pode me ajudar? Eu revirei os olhos. Outro homem como Kai. Se eu não soubesse que ele era Bomi, eu não teria lhe dado atenção. Onde você quer ir? Perguntei. Algum lugar por perto, ele disse, seus olhos com olheira sorrindo para mim. Ok, mas você tem certeza que suas costas doem? Oh sim, ele insistiu. Espere um segundo, então, eu disse. Fiquei atrás dele e coloquei minha mão em suas costas. Desde que eu ganhei a dobra de sangue e minha dobra de água estava agora no nível 15, eu poderia usar o sangue para curar pessoas. Sem mencionar, minha habilidade de cura era uma sub-habilidade que melhorava a cada nível.
Que sensação é essa? Ele perguntou, seus olhos se arregalando. Eu acabei de te curar, eu respondi. Embora você tenha ossos bem saudáveis para um velho. Ei, não me chame de velho. Eu tenho apenas pouco mais de 110 anos de jovem. Enfim, venha comigo, ele disse. Mas você não está mais com dor, eu provoquei. Você me causou dano emocional, ele disse, lágrimas surgindo em seus olhos. Eu sabia que era apenas uma atuação, mas era tão convincente que senti uma pontada no meu coração. E assim comecei a andar por Omashu com um rei louco, que fingia ser um velho indefeso e rabugento. Eu tive que aturá-lo por algum tempo. Ele me pediu para fazer várias tarefas como levantar peso e mover coisas. Então, quando fiquei curioso sobre para onde ele estava me levando depois de carregar suas compras, ele me fez dar 2 voltas pela cidade. Parece que eu esqueci onde eu moro, ele gritou. Não diga, eu respondi inexpressivamente. Você não abandonaria um velho indefeso, abandonaria, jovem? Ele disse. Talvez se você parasse de andar agachado, você se lembraria de onde mora, eu disse, decidindo encerrar a encenação. Eu tinha desperdiçado tempo suficiente. Parecia que o karma estava voltando para mim por fazer só cavaguear pela cidade para que eu pudesse ter alguma privacidade com a irmã dele. Estou o mais ereto que posso. Mas minhas articulações realmente doem. Ele chorou. Bem, eu tenho que admitir, ser tão velho fez de você um ator muito bom, eu disse, sentindo um estremecimento no pulso de Bomi. Parece que os jovens perdem a cabeça antes de ficarem velhos hoje em dia, ele suspirou pesadamente. Antes que ele pudesse negar por mais tempo, apontei minha mão para ele e comecei a mover meus dedos. Ai, ai, argue. Ele gemeu enquanto seus braços e pernas começaram a crescer. O homem que tinha sido 2 cabeças mais baixo do que eu agora estava quase 5 centímetros mais alto. Suas vestes encolheram em seu corpo, expondo seus músculos salientes. Com seu físico, este velho poderia competir no Mr. Olympia sem esteroides. Ou um de nós perdeu a cabeça, ou você não é real, eu disse confiantemente. Hehehe. O velho riu. Você viu através do meu disfarce. Você sabe quem eu sou? Eu acredito que você é Bomi, eu respondi. Rei Bomi, se você preferir ser chamado assim. Que poder foi esse? Bomi olhou para suas mãos, seus olhos arregalados. Dobra de sangue. É como dobrar a água dentro do seu corpo, eu respondi. Não pergunte por detalhes. Cara, os jovens de hoje em dia não têm paciência. Se você percebeu que eu estava te testando, por que você simplesmente não agiu junto e passou no teste? Bomi sorriu e inclinou a cabeça. Eu revirei os olhos. Eu estava te testando-me. Eu queria saber o propósito. Caso você estivesse testando minha paciência, você deveria ter testado seu disfarce primeiro. Inacreditável. Nem os cidadãos da minha cidade sabiam que era eu, Bomi disse. Ele colocou a mão sob o queixo e me examinou da cabeça aos pés. Esperto. Despreocupado ao mesmo tempo. Paciente, mas não muito tolerante. Você também parece ter o poder de sentir através da água no ar. Foi assim que você me viu. Mas, eu não sabia se me sentia lisonjeado ou insultado. Esperto, mas despreocupado? O que isso deveria me tornar? Goku de DBZ? Bem, eu estava um pouco lisonjeado. Sabe, você poderia ter simplesmente pedido uma audiência em vez de todo esse teste. Dei de ombros. Sim, eu poderia, Bomi disse, levantando o dedo energicamente. Mas eu não sabia que você seria um estraga-prazeres assim. Ele está me testando sendo passivo-agressivo? Eu pensei. Sim, eles me chamam de rainha assassina, eu respondi. Que título estranho. Eu pensei que eles te chamassem de quebra-nozes, Bomi disse. Eu pausei por um segundo, meus olhos se arregalando. Eu não sabia que eu tinha um título como esse. Coloquei a mão no meu rosto e olhei para o céu, meus olhos caindo sobre o pôr do sol. Só de ouvir esse título me deu dor nos testículos. Com um título desses, meus filhos sofrerão bullying. Tudo bem, eu sou um dobrador de sangue agora, eles vão me dar um novo. Mas cara, eu não deveria ter poupado aquele caçador de recompensas. Esquece, eu disse. Enfim, não há necessidade de teste ou qualquer coisa. Eu estou aqui apenas para transmitir os ensinamentos da dobra de metal, e é isso. Mas há uma necessidade sim, Bomi balançou a cabeça. Um homem poderoso e rebelde. Eu preciso saber que tipo de pessoa você é. Se você é louco ou estúpido, você não mereceria esse tipo de poder, nem deveria ser confiável. Inclinei a cabeça e examinei Bomi da cabeça aos pés. Você percebe que sua expressão facial está gritando a palavra louco, certo? Até o surdo pode ouvir isso. No entanto, aqui está você, um rei, eu respondi, falando meus pensamentos honestos. Bomi não se ofendeu com minhas palavras. Ele parecia divertido. Depois de rir, ele disse, eu sou esperto com um coração puro. Todos os loucos não são assim? Eu repliquei. Você já ouviu falar da filha do Senhor do Fogo? Bomi rebateu. De repente, senti que tinha perdido a discussão. Azula era o que você chamaria de mal com um coração puro. Ela é menos louca que Bomi, mas muito cruel, ardilosa e esperta. A pior parte é que ela tem sido assim desde criança. Mais uma vez, eu me perguntei como ela se parecia nesta realidade. Você tem razão, eu admiti, concedendo a discussão. Mas então me ocorreu. Por quê? Por que Bomi estava fazendo isso? Se fosse sobre entregar um método de dobra de metal ou uma receita de pó explosivo, isso não exigiria qualificações minhas. Toph estaria ensinando-os em breve de qualquer maneira. Parecia que Bomi tinha outro propósito. Me dar um exército? Ou sua organização secreta? Enfim, qual é o seu verdadeiro propósito? Não é como se você precisasse ser um gênio para ensinar alguém a dobrar metal, perguntei. O sorriso de Bomi se alargou. Ele levou a mão ao roupão e puxou um token, entregando-o a mim. Você já ouviu falar da Ordem da Lotus Branca? Ele perguntou, estendendo o token para mim. Capítulo 61. Peguei o token e o examinei. Era uma placa de madeira com o desenho de um lótus branco. O que era exatamente a Ordem da Lotus Branca?
Em A Lenda de Korra, era apenas uma organização que seguia a Avatar por onde quer que ela fosse. Em Avatar, o último mestre do ar era uma organização mundial, uma rede maciça de informações e espiões. Incluía não apenas mestres de todos os elementos menos ar, mas também grão-mestres, que defenderam Ba Sing-se na época do cometa Sozin. Mesmo dentro da Nação do Fogo, a Lotus Branca tinha uma presença. Acho que eles estão esperando o Avatar ou esperando o cometa passar para poder contra-atacar. Mas ao mesmo tempo, com a dobra de metal e a dobra de poeira vindo à tona, eles deveriam revidar o mais rápido possível, ou então as chances não estarão a favor deles. Vamos para o meu palácio. Acredito que você ainda não jantou, Bomi disse, colocando as mãos atrás das costas e seguindo em frente. Eu segui. Logo passamos pelo palácio, com os guardas nos cumprimentando respeitosamente. Bomi andou atrás de seu trono e abriu uma porta secreta, convidando-me a entrar. Dentro da sala secreta, as paredes estavam adornadas com armaduras de prata, cada uma com o padrão do lótus branco nas placas do peito. O símbolo do lótus branco também estava gravado nas paredes. Eles são um pouco obcecados demais com o padrão do lótus? Pensei, mas não expressei minha opinião. Na minha frente havia uma mesa grande cercada por muitos assentos. É desnecessário dizer que você pode se sentar, Bomi disse. Você não vai ter guarda-costas por perto? Perguntei. Por que eu teria? Bomi respondeu. Não sei, para guardar a sala? Eu disse. Qual é o pior que pode acontecer? Perder algumas cadeiras e placas de armadura? Bomi acenou com a mão de forma desdenhosa. Eu ri. Ele não parecia me considerar uma ameaça. Se eu estivesse na posição dele e houvesse um dominador de sangue na sala, eu não gostaria de ficar sozinho com ele. Mas Bomi era alguém como Toph. Embora ele não pudesse ver através do chão, ele podia sentir as coisas. Talvez ele pudesse confiar nas pessoas com base em seu pulso. Pelo pulso dele, eu podia dizer que ele não estava nem um pouco assustado, nem estava se preparando para uma luta. Ao mesmo tempo, ele tinha mais de 100 anos. Talvez sua longa vida e inúmeras batalhas o tivessem temperado tão bem que seu coração permanecia estável mesmo em situações de vida ou morte. Enfim, eu disse, olhando para o token na minha mão. E quanto a isso, eu não podia simplesmente fingir que sabia sobre a Lotus Branca. É a nossa organização, a Ordem da Lotus Branca. Eu adoraria contar sua história, mas acredito que um jovem como você não tem paciência para isso. E eu poderia até adormecer enquanto conto, Bomi disse. Sim, eu cocei o queixo. Isso pode esperar. Se você está me estendendo um convite, eu gostaria de saber seus objetivos e o que você pode me oferecer. Ao mesmo tempo, eu estava pesando os prós e contras de me juntar a eles. Dinheiro? Isso é improvável. Um exército? Talvez eu precise de um dia, mas sou forte o suficiente agora para enfrentar um sem preocupações. Uma rede mundial de informações? Hotéis e motéis grátis? Isso parecia mais provável. E o mais importante, eu poderia ter acesso a pessoas poderosas e influentes que poderiam me ajudar se eu precisasse de algo. Bem, em primeiro lugar, nosso objetivo é encontrar o Avatar e expulsar a Nação do Fogo. Dado que estamos com o tempo apertado, estamos focando no segundo objetivo. Tempo apertado? Você sabe, jovem, há um cometa que se aproxima uma vez a cada 100 anos. Esse cometa concede poder imenso aos dominadores de fogo, permitindo-lhes gerar fogo. Antes de você aparecer, estávamos planejando esperar até que o cometa passasse antes de lançar um ataque surpresa contra eles. Como vocês vão enfrentá-los? Vocês não ficarão sem poder depois do cometa? Relaxe. Eles vão atrás de Omashu e Ba Sing-se. Derrubar uma dessas cidades consumirá todo o tempo deles. Não é como se eles pudessem voar quando o cometa chega. Depois disso partiremos para a ofensiva em uma segunda guerra, Bomi explicou. Temos aliados de todas as nações, do Polo Norte à Nação do Fogo, e até mesmo o Polo Sul. Sua família está até lutando conosco. Minha família? Fazia muito tempo que eu não ouvia falar deles. Já que eu tinha memórias do ano 1 ao ano 18, eu não poderia possivelmente esquecer deles ou fingir que não existiam. Eles estão vivos? Perguntei, meus olhos se arregalando. Essa é uma pergunta bastante não filial, Bomi franziu a testa. Eu não quis dizer da maneira que você pensa. Eu passei por muitas situações de vida ou morte. Eu só queria ter certeza de que eles estão bem, eu disse honestamente. Eu já havia aceitado o pior cenário há muito tempo. Você pensa que todo mundo é um quebra-nozes, se colocando em tais situações em primeiro lugar? Eu franzi a testa para Bomi por me chamar assim, mas ele sorriu amplamente, claramente feliz por ter me irritado. Depois de estalar a língua, perguntei, o que há com eles? Eles estão muito bem e saudáveis. Eles lideraram algumas batalhas. Seu pai é tão habilidoso com a lança como sempre, e sua mãe e irmã estão cuidando da medicina, Bomi respondeu. Espero que isso te tranquilize. De qualquer forma, eu suspirei internamente. Estávamos nos desviando do assunto, então decidi voltar ao rumo. Me diga o que sua organização pode fazer agora, como eles podem me ajudar e o que eu posso fazer para ajudá-los em troca. Bomi colocou a mão sob o queixo, pensando. Depois de um momento, ele disse, podemos fazer inúmeras coisas por você. Temos muitos agentes plantados em quase todas as cidades, mesmo aquelas governadas pela Nação do Fogo. Temos informantes lá, figuras influentes na Nação do Fogo, e até mesmo oficiais dentro do Palácio do Senhor do Fogo. Podemos usar um homem como você, e um homem como você pode nos usar. Você terá acesso a informações ilimitadas onde quer que vá. E se você duvida, olhe para isto. Bomi apontou a mão para mim. Um broche metálico da minha camisa, que era bem caro e roubado de um soldado de alta patente da Nação do Fogo, voou e grudou na mão de Bomi. Nós temos o método para a dobra de metal. Infelizmente, poucos parecem ter a capacidade de aprendê-la tão rapidamente quanto os homens que você treinou, Bomi disse. Nem todos conseguem sentir a terra dentro do metal. Eu acredito que você tem um sentido extraordinário, eu expliquei.
Sim, eu sei disso bem. Levaria um soldado normal de 1 a 3 meses para entender. Mas o que eu não consigo entender é como você conseguiu ensinar uma centena de velhos, que estavam enferrujados na prisão, a fazê-lo em poucas semanas, Bomi perguntou. Pensei em como explicar neurologia de uma forma que as pessoas deste mundo pudessem entender. É sobre a anatomia do cérebro. Você sabia que um cirurgião que realiza uma cirurgia cerebral é essencialmente um cérebro operando em outro? Uau! Bomi inclinou a cabeça. Seu cérebro conhece a si mesmo. De qualquer forma, é um truque que eu inventei. Eu pensei que o cérebro é como um músculo. Quanto mais você o treina, mais fáceis as coisas se tornam. Então, a tontura que você sente depois de aprender uma nova habilidade é como um músculo dolorido. Eu usei a dobra de água para curar o cérebro. De certa forma, mesmo aqueles sem talento poderiam aprender rapidamente. E você fez tudo isso sozinho? Os olhos de Bomi se arregalaram em surpresa. Você curou 100 pessoas ao mesmo tempo? Na verdade, não. Apenas 50, eu disse. E é exaustivo. Para ser honesto, eu poderia fazer mais agora, mas nunca tive a chance de testar meus novos limites. Bomi balançou a cabeça e continuou, voltando ao tópico. Ele explicou os inúmeros benefícios que eu poderia obter ao me juntar a eles. Sem mencionar que tínhamos um objetivo comum. Tudo o que eu precisava fazer era oferecer uma mão amiga sempre que seus agentes fossem atacados ou sempre que eles precisassem de mim, e compartilhar qualquer informação crítica. Decidi ser direto sobre algo que estava me incomodando. Quando o cometa Sozen está chegando? Perguntei. Nós não sabemos, Bomi disse. Mas sabemos que é dentro deste ano. Podemos avistar o cometa alguns dias antes que ele passe pelo nosso planeta, mas os astrônomos da Nação do Fogo já sabem a data exata. A tecnologia deles é mais avançada. Aqueles que sabiam foram trancados para evitar vazamentos. A Nação do Fogo terá tempo para se preparar. Com o Avatar não estando aqui e a dobra de metal e a dobra de poeira agora na mesa, estamos nos preparando para treinar nossas forças antes que seja tarde demais. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.